Colossenses 1:27, que já traz o desafio no texto por si só. Vai abrindo aí. Deixa a sua Bíblia aberta, porque a gente vai ler, vai caminhar pelo Novo Testamento em algumas passagens. Colossenses 1:27. Todos já encontraram? Quem não encontrou ainda, fala misericórdia. Misericórdia. Colossenses é um livro pouco lido, né? Se você não conhece o livro de Colossenses, coloca aí no seu calendário da semana. São poucos capítulos, são só 4 capítulos. Se você ler um por dia, você vai gastar 20 minutos, 15 minutos lendo o livro de Colossenses. E isso vai mudar a sua realidade, a sua visão sobre a igreja. Colossenses 1:27 diz assim: as quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Essa carta foi escrita para um povo em Colossos. 1:27. Essa carta foi escrita para os cristãos que se reuniam em Colossos. E muitos deles eram judeus convertidos a Jesus. E muitos deles eram pagãos, eram ateus, eram de outras nacionalidades que serviam a outros deuses e que conheceram a Jesus. E Paulo diz para eles assim: olha, tem um mistério que teve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, mas agora foi manifesto para vocês, santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios. E qual é essa riqueza? Cristo em vós, a esperança da glória. Ser igreja é muito mais do que vir a cultos. Ser igreja é muito mais do que participar de reuniões. Ser igreja é muito mais do que fazer um devocional dia sim, dia não. Ser igreja é muito mais do que ter boas atitudes ou más atitudes. Ser igreja é viver essa realidade de Cristo em nós, porque essa é a esperança da glória. Essa é a esperança que nós temos de vida eterna. Essa é a esperança que nós temos em encontrar ao Senhor Jesus face a face e com Ele passar a eternidade. Partindo desse princípio, eu quero conversar sobre o que é ser igreja. E por que somos igreja. E por que nos tornamos igreja. Então você vai voltar um pouquinho a sua Bíblia no capítulo de Efésios, no livro de Efésios, capítulo 2. Quem é Cristo? Quem é esse Jesus que morreu por nós? Quem é o Deus de quem eu sou filho? Quem é o Deus por quem eu sou amado? Capítulo 2, versículo 1 diz: Ele nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Nós éramos mortos. E vivificar quer dizer tornar a dar vida, trazer a vida. Nós éramos mortos em quê? Nas nossas ofensas e nos nossos pecados. Ofensas a quem? Ao Cristo. Que Ele em nós é a esperança da glória. Então nossas ofensas de fato são a tudo aquilo que nos remete à glória, que nos remete à vida eterna. Porque antes éramos mortos. Mas a esperança que o Senhor traz da glória através de Jesus Cristo está lá no versículos 5 e 6, que é a nossa realidade atual. Estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. É lindo a gente poder refletir sobre que a nossa esperança está em Cristo, que nos dá vida, que nos ressuscita para estarmos com Ele. É um ciclo virtuoso que nasce a partir da fé. A partir do momento que eu creio que o Senhor Jesus se entregou em meu lugar, ressuscitou e
me comissionou, eu tenho a esperança de que Ele vive em mim, e é nele, e é através dele, é por Ele, e é para Ele que são todas as coisas. Então, nós vivíamos mortos nas nossas ofensas e pecados, e por vivermos mortos em nossa ofensa e pecado, Ele, por amor, vem e nos vivifica, nos torna a vida. E quando Ele nos torna a vida, Ele nos torna a vida retirando de nós toda a culpa, toda a ofensa, todo o pecado, para que nós vivamos para Ele. Ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais juntamente com Cristo. Viver a realidade de Cristo em nós é viver essa promessa de que fomos tirados da morte para a vida. E isso só vem através do amor, do perdão e da justificação. Está todo mundo comigo? Sim. Você está comigo aí? Você anotou as referências até agora? Sim. Então, Efésios 2, 1, 5 e 6 e Colossenses 1, 27. Vamos abrir a nossa Bíblia agora, anda para frente um livro, Filipenses 1, 21. 3 páginas aí para a sua direita, Filipenses 1, 21. Paulo faz a declaração, que é a declaração que nós cristãos precisamos fazer todos os dias. Acordei, e quando eu acordo eu digo assim, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Isso. Acordei, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque Ele nos retirou da morte para viver para Ele. Viver para mim é Cristo e morrer é lucro. E Paulo, quando diz isso, ele estava dizendo para uma igreja que estava em Filipos, uma igreja que o sustentava financeiramente. Ele diz assim: eu louvo a Deus pela vida de vocês, filipenses, mas eu quero que vocês saibam de uma verdade. Viver para mim é Cristo. Sem Ele não existe vida. E se eu morrer hoje, para mim é lucro. Porque o que vai acontecer? Eu não vou morrer nas minhas ofensas e pecados como era o meu passado. Eu vou morrer na carne para ressuscitar e viver com Cristo. Por isso é lucro. Não é que ele era suicida, é que ele sabia que a partir da morte, a morte ia abrir um portal para a vida eterna em Cristo Jesus. A morte do nosso físico, das nossas emoções, nos leva a viver uma vida totalmente espiritual. Agora, aonde? E aí Paulo diz: morrer para mim é lucro, porque eu vivo para Cristo. Eu vivo em Cristo. Eu vivo por Cristo. E quando Paulo declara isso, ele está me ensinando sobre o que é ser cristão. Ele está me ensinando o que é ser igreja. Ser igreja é acordar todos os dias na convicção de que viver sem Cristo não vale a pena. Contextualizando o que ele disse: viver sem Cristo não vale a pena. O que a Carol cantou aqui agora? O que você cantou aqui agora? Sim. Distante de Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Eu tinha até pedido para ela, falei: segura aí que você vai cantar antes de eu pregar. Mas a Renato já pediu para tocar de novo, já provocou todo mundo a dizer isso. Distante do Senhor, morrer é lucro. Se não estiver distante do Senhor, morrer é lucro. Porque não vale a pena existir sem Ele. Não vale a pena. E quando a gente fala das deucidências, né, das jesuicidências, é isso. A gente falou sobre isso na escola bíblica, e a Carol ministra, e a Nath vem e traz o peso dessa palavra cantada, uma palavra que já estava preparada para ser também reafirmada na mensagem. Porque você precisa ouvir isso hoje. E se você precisa ouvir isso hoje, eu não vou me abster de dizer mais uma vez: viver para mim é Cristo. Amém. E morrer é. Lá em Gálatas 2:20, 3 livros para trás, nós estamos em Filipenses, volta a Efésios e volta a Gálatas. Que de fato 2:20 era o texto principal. E aí eu fui mexendo aqui e ele acabou sendo um texto dentro da nossa conversa de hoje. Em Gálatas 2:20, a declaração é: eu já estou crucificado e vivo, não mais eu,
mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo pela carne, só vivo pela fé em Cristo Jesus, que se amou e se entregou a si mesmo por mim. Ser igreja é carregar sua cruz todos os dias e ter a convicção de que, uma vez que eu estou crucificado, eu não mais vivo. Quem vive em mim é Cristo. Amém. Cristo em vós é a esperança da glória. E quando Ele vive em você e você nele, você tem livre acesso ao Pai. Porque quando o Senhor abriu os céus, 2 vezes Ele abriu o céu, no batismo de Jesus e na transfiguração Ele disse assim: este é o meu filho amado. Okay. No batismo Ele diz: em quem tenho nele prazer, ou em quem me comprazo. Na transfiguração Ele diz: a Ele ouvi. E aí o céu se abre 2 vezes diante dos homens, para que o Senhor Jesus tenha acesso, e nós temos acesso a esse céu através dele. E aí Paulo nos ensina que esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, a quem se entregou a si mesmo, por mim, por amor. Este é meu Filho amado. O meu acesso ao Pai é garantido quando eu estou nele. Por isso, Cristo em vós, a esperança da glória. E você não vai cansar de ouvir isso hoje, você vai ouvir mais umas 30 vezes. Nós precisamos entender que Cristo, além de Salvador das nossas vidas, Ele é Senhor soberano. Amém. Quando Paulo declara que o viver que agora tenho na carne, vivo pela fé em Cristo Jesus, ele está dizendo que é o Senhor Jesus quem vai ditar cada um dos passos dele. E quando o Senhor Jesus dita cada um dos meus passos, eu posso chamá-lo de Senhor. Porque se eu dito os meus passos e me recorro a Ele só quando eu acho que não dou conta, Ele deixa de ser Senhor, Ele passa a ser um provedor. Mas Ele não é só provedor. Ele também é provedor, mas principalmente Ele é Senhor. Nós, como servos, precisamos entendê-lo como Senhor. E a cada passo, aprender que é Ele quem dita qual vai ser o próximo. Isso é viver pela fé em Cristo Jesus. Amém. Isso é viver pela fé em Cristo Jesus. E quando Paulo declara isso, ele vai no versículo 21 dizendo assim: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se eu só sou justificado se eu cumprir a lei, Cristo não morreu por mim. E aí a gente retornando, ele fala: eu estou crucificado com Ele. Então não sou mais eu que vivo. Não sou mais eu que dito as minhas atitudes. Não sou mais eu que dito os meus pensamentos. Não sou mais eu que dito as minhas emoções. Não é a minha alma que governa, mas o Senhor da minha vida é o Senhor Jesus, que me leva em espírito até Ele. Isso. Lembra de Hebreus 4:12? A palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra até dividir a alma do espírito. Quando eu estou regulado pela palavra do Senhor, a minha alma não tem vez. Eu consigo matar a minha alma todos os dias para que o espírito cresça em mim. E aí quem é que estava cantando? Rose estava cantando: que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja pela Tua graça, com todo o Seu poder, com todo o Seu amor. Quando eu estou caminhando através da palavra de Cristo, eu vou diminuindo, eu vou matando a minha alma, vou matando os meus desejos e deixando que o Senhor seja em mim a esperança da glória. Amém. Amém? Vamos andar um pouquinho mais. Efésios 2:8, foi o primeiro texto que a gente leu, então você já sabe onde está o livro de Efésios. Capítulo 2, lá no versículo 8, ele diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, irmãos de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Não existe justiça fora do Senhor. E a justiça dele diz que ele está nos dando de presente, em amor, a graça, para que nós sejamos salvos. E nada do que nós fizermos, e quando a gente pensa não vem de obras para que não se glorie, talvez a gente pense em obras de uma forma muito humana.
mas obra é tudo que eu faço. Se obra é tudo que eu faço, não vem do que eu faço, mas é dom de Deus sobre mim. Justiça divina agindo em mim, age em mim para salvação. Ela não age em mim para condenação. Por quê? Porque o Senhor olha para mim através do Cristo que está em mim e é a esperança da glória. O Senhor Jesus olha para mim através, a Mônica usou uma expressão hoje de manhã, através das lentes de Cristo. O Senhor olha para mim, assim, Ele olha para mim, Jesus vem e coloca a mão no olho dele. Só que tem um buraco do cravo. E aí o Senhor olha para mim através do buraco do cravo da cruz, através do sacrifício de Jesus por mim. E isso me faz ser justificado. E a justiça divina sobre mim vem para salvação e não para perdição. Cristo em vós, a esperança da glória. Essa justiça divina, ela vai me levar para junto dele. Quando Cristo estiver em mim, quando eu aceitar essa graça, quando Ele nos resgatar do império das trevas. Bonita essa expressão, né? Nos resgatar do império das trevas. Volta em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Todo mundo achou? Tá fácil, né? Estava ali marcado já, você acabou de ler lá Colossenses 1:27. Agora nós vamos ler Colossenses 1:13. Vamos ler o 12. Dando graças a Deus Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Porque Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele nos resgata do império das trevas e nos transporta para um novo reino, para uma nova realidade, que é o reino de Cristo Jesus, através do seu amor. Esse resgate é que nos dá autoridade para afirmar que Cristo em nós é a esperança da glória. Ele nos resgata do império de trevas. Lembra que a gente começou lendo 1:27, que dizia que Ele nos fez conhecer a riqueza desse mundo. Ele nos fez conhecer a glória, para que a gente entendesse que Cristo é que nos leva a essa glória. Em Efésios ele diz que nós éramos mortos nos nossos pecados e ofensas, então Ele nos resgata dessa vida de pecados e ofensas, nos transporta para uma nova realidade que é a de Cristo. Amém. E Ele em nós. Glória a Deus. É a esperança da glória. Mas o que é necessário para que Ele reine sobre nós? O que é necessário para que essa manifestação de Cristo seja a minha esperança da glória? 2 Coríntios 5:17. Você deve saber de cor, mas eu vou ler para que a gente não caia no risco de interpretar por nós mesmos. Segunda Coríntios 5:17 diz assim: assim, pois, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Tudo que era velho, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Passou o tempo. A realidade anterior deixa de existir. A realidade da qual viemos, nós fomos resgatados dela e fomos transformados em nova criatura. E sendo transformados em nova criatura, nós temos uma nova identidade. João diz no Apocalipse que tem pedrinhas escrito o nosso novo nome. Ele nos dá um novo nome, assim como fez com Pedro, que era Simão. Quando ele diz assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ele fala: você é pedra, você não é mais Simão, você não é mais um homem manso, agora você vai ser uma pedra fundamental. Ele muda o nosso nome para que reflita a nossa nova identidade, a nossa nova realidade.
cidadão do reino do Filho do seu amor. Nós somos cidadãos de uma nova realidade, fomos resgatados para isso. E essa nova realidade traz à tona a nossa nova identidade. Sabe o que aconteceu lá em Gênesis, quando Jacó passa a noite pedindo bênção para um anjo? E ele diz, Jacó lutou com Deus no Val de Jaboque, e ele passa a noite pedindo, eu não deixo você ir embora enquanto eu não receber uma bênção sua, anjo. E o anjo vira para ele e fala assim, seu nome era usurpador, era ladrão, era Jacó. E seu nome passa a ser Israel, passa a ser povo de Deus. Você deixa de ser usurpador para se transformar em povo de Deus. Esse encontro no Peniel é um encontro que nós precisamos ter todos os dias com Cristo. Porque essa nova realidade, esse resgate da nossa realidade anterior, que nos transforma em nova criatura, num novo reino, com um novo Senhor, me transforma de usurpador para povo de Deus. Me transforma de usurpador para embaixador de Deus. Esse seria o próximo texto, 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós exortasse. Em nome de Cristo, pois, vos peço que vos reconcilieis com Deus. Amém. Você deixa de ser, eu deixei de ser pecador. Eu deixei de ser um viciado. Eu deixei de ser um masturbador. Eu deixei de ser um profano. Eu deixei de ser um mentiroso e me transformei no embaixador de Cristo. Glória a Deus. Eu não sei quais são os nomes que você tinha, mas eu sei o nome que você tem agora. Amém. Nova criatura Graças é a o Deus. seu novo nome. O seu novo nome é Filho de Deus. De sorte que somos embaixadores por Cristo. Nós somos representantes de Cristo neste lugar. É forte, viu? O Senhor Jesus nos resgatou para isso. Mas Ele não nos resgatou para viver o modelo de Cristo. Mas Ele nos resgatou para que nós tivéssemos a vida de Cristo em nós. Amém. Jesus Cristo não é um exemplo para ser seguido. Jesus Cristo é Senhor. E quando Ele se torna Senhor da minha vida, eu tenho uma expectativa diferente. Quando Ele está em mim, Ele é a esperança da glória para mim. Amém. O Senhor Jesus não veio para te ensinar como viver a vida, porque você nunca vai conseguir viver a vida de Cristo por si. Mas Ele veio para tomar o seu lugar, tanto no pecado, que Ele entregou na cruz, quanto na nova vida, na nova realidade, e se tornar Senhor na sua vida. Amém. Quando isso acontecer, meus amados, quando isso a gente chegar na plenitude desses acontecimentos, porque a gente está caminhando. Pedro ensinou, Paulo falou assim, vou deixando para trás as coisas que lá ficam. Vou me desembaraçando de tudo e prosseguindo para um alvo, que é Cristo Jesus. É o alvo da soberana vocação. E nós estamos nesse caminho também. A gente não tem a plenitude de Cristo em nossa vida, mas nós seguimos para isso. E precisamos seguir para isso se nós queremos desfrutar a vida que Ele tem para nós. Se eu te der um manjar não, nem todo mundo gosta, um pudim, e você tirar um pedacinho dele e achar delicioso, você talvez não queira comer o resto. Você talvez não coma o resto por causa de questões extra sabor. Mas se você vive um pouquinho da vida de Cristo, você quer viver todo o resto, porque você sabe que todo o resto vai ser muito melhor do que aquele pedacinho. E eu quero te convocar, te convidar para isso. Meu amado, não dá para viver uma vida de ir para a igreja. Não dá para viver uma vida de cumprir e pagar nossas indulgências aos domingos de manhã. Nós precisamos viver uma vida onde Cristo reflita em nós todos os dias. Nós precisamos viver uma vida de quem é uma nova criatura em Cristo. E não porque isso vai nos levar para o céu ou para o inferno, não.
Isso é para que nós consigamos desfrutar a vida que Ele tem para nós. Porque céu e inferno é muito mais do que atitude. Céu e inferno é através do amor de Deus. Então isso não depende do que eu faço, mas o que eu faço pode me fazer desfrutar antecipadamente do que o céu tem preparado para mim. E quando eu vivo Cristo no meu dia a dia, eu vivo o céu no meu dia a dia. Eu vivo a presença de Deus no meu dia a dia. Meus amados, é muito mais do que o prazer de cantar uma canção, mas é entregar uma canção a Ele com a nossa voz, que é um prazer muito maior. É o prazer de proferir uma palavra por Ele, através da nossa boca. É o prazer de ter Cristo em mim, que vai me dar a esperança da glória. Vocês estão comigo até aqui? Amém. Gálatas 5:25. E está fácil você achar Gálatas porque você está do lado, em 1 e 2 Coríntios. Gálatas 5:25 diz assim: se vivemos em espírito, devemos andar também em espírito. O que é viver em espírito? É viver de acordo com o que o Espírito Santo direciona para a nossa vida. E o que é andar em espírito? É realizar aquilo que Ele nos ensina. Viver em espírito e andar em espírito parecem ser coisas diferentes. Mas se nós recebemos as direções e colocamos em prática, nós vivemos e andamos em espírito. Se nós recebemos as direções do Senhor e não acatamos essas direções, a gente vive recebendo do Espírito, mas não anda nele. E andar no Espírito é ter a plenitude dele sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros ou invejando-nos uns aos outros. Mais cedo a gente falou aqui que muitas vezes a gente chama por nome bonitinho aquela arrogância que vem dentro do homem. Chama de nome bonitinho aquele desejo de ser autossuficiente que vem dentro do homem. A gente chama de cuidado, a gente chama de zelo, a gente chama de amor, a gente chama de compaixão. Mas quando a gente vai lutar pela força do nosso braço, a gente está adorando outros deuses. E aqui eu estou parafraseando o que a pastora Nathalie falou agora. Andar no Espírito é não andar pela força do próprio braço, mas andar na direção que o Senhor nos dá. Porque isso é ter Cristo em nós e ativar a esperança da glória. Jesus, na sua última oração, ele fala assim: não rogo somente por esses, falando dos discípulos, mas por aqueles que através deles hão de crer em meu nome. E qual era a oração de Jesus? Para que sejam um, como eu e tu somos um, ó Pai. E aí o mundo perceba que tu me enviaste. Você quer ser Cristo nessa terra? Seja um com seu irmão. Você quer representar Cristo? Seja um com seu irmão. Você quer viver sua nova identidade? Seja um com seu irmão. E o que é ser um também? Você está falando aí muito vago. Meu amado, se preocupe com seu irmão. Ame. Ore por ele. Ande com ele. Coloque-se à disposição dele, para que ele veja em você um representante de Cristo, um embaixador de Cristo. João 17, 20 e 21. Foi esse texto que eu acabei de citar. Vamos abrir lá para ler ele inteiro? E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, e que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Se não formos um, igreja, o mundo não vai crer que o Senhor Jesus é o Senhor da nossa vida. Se nós não somos um, o mundo não vai crer na nossa palavra
falando a respeito de Jesus. Porque a condicional que Jesus colocou nessa oração foi que eles sejam um para que o mundo creia que tu me enviaste. Esse cuidado uns com os outros é que vai fazer com que nós sejamos um nele. Porque o viver para mim é Cristo. Porque eu estou em Cristo e por isso eu sou nova criatura. Porque Cristo em mim é que me dá a esperança da glória. E João 13:35, volta aí 2 páginas na sua Bíblia. Jesus reafirma isso. Na primeira passagem, que é posterior a essa que a gente vai ler agora, ele estava falando isso para o Pai. Mas ele vira para os discípulos e diz assim: um novo mandamento vos dou, 34, que ameis uns aos outros como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Sabe quando é que você vai ser reconhecido como nova criatura, com nova identidade, com Cristo em você? Quando você conseguir amar ao seu irmão como Cristo amou a igreja. Quando você estiver disposto a se dar. Quando você estiver disposto a se oferecer em sacrifício pelo seu irmão. E aí, Senhor, o mundo vai ver que você é um enviado dele, que você é um embaixador dele. Às vezes a gente reclama, às vezes a gente diz assim: o pastor caiu, virou manchete de jornal. Mas a mesma coisa pessoas que não são cristãs fazem e não viram manchete de jornal. Porque as pessoas que não são cristãs não têm nenhum compromisso com a vida de Cristo. Se eu cair, amanhã está no jornal: pastor roubou, pastor matou. Porque o mundo espera que eu seja um representante dele na terra. E quando eu falho nessa missão de ser nova criatura, o mundo precisa, na visão deles, me expor para que ninguém mais me siga. Porque eu não sou um representante dele, na visão do mundo. Mas outras pessoas caem. Sim, todos nós caímos. Mas nós temos conosco um selo chamado Cristo. E esse selo chamado Cristo exige de nós que nós sejamos nova criatura. Que nós tenhamos nova identidade e que nós sejamos resgatados dessa realidade para o reino do Filho, do seu amor. Esse selo exige isso de nós. Por isso, quando a gente cai, o mundo persegue, o mundo divulga, o mundo quer que todos saibam. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Aqueles que são donos, dominadores sobre o reino do qual nós fomos resgatados. Quando nós estamos lutando contra esses principados e potestades, contra os senhores e dominadores do reino do qual nós fomos resgatados, nós precisamos ser diferentes deles. Esse é o compromisso que o Senhor exige do Toninho. Eu não sei de você, mas eu sei que Ele exige de mim esse compromisso. Eu digo para você, quando você assumir esse compromisso, você vai ter dado mais um passo de Cristo em ti, a esperança da glória. E por fim, foi rapidinho hoje, por fim eu quero ler com vocês Marcos 16:15. Que nos traz um compromisso de sermos embaixadores, de sermos novas criaturas, mas um compromisso que vai além, porque as flechas viram para fora. Aquelas flechas estavam voltadas para nós mesmos, em sermos novas criaturas, em sermos cidadãos do novo reino, e termos uma esperança na glória. Essas flechas agora viram para fora. Nós precisamos lançar essas flechas. Com Marcos 16:15, que diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo,
e pregai o Evangelho a toda a criatura. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, porão as mãos sobre enfermos e sararão. Ora, depois de ter falado isso, o Senhor foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Ir por todo mundo e pregar o Evangelho não é falar só para quem não crê, mas é viver o Evangelho com quem crê, é discutir o Evangelho com quem crê, é conversar a respeito do Evangelho com quem crê, para que o Evangelho seja consolidado na vida dessa pessoa. É você ensinar, na outra passagem, lá em Mateus 28, do mesmo momento, ele diz assim, ensinando-os a guardar aquilo que vos tem ordenado. Pregar o Evangelho não é só para quem não é crente. Eu preciso pregar o Evangelho para quem também já conhece a Jesus. Eu preciso pregar o Evangelho para quem já tem tomado uma decisão ao lado de Jesus. E como é que eu vou pregar esse Evangelho? É falando? O que você acha? É falando? É também falando. Mas é muito mais do que falar sobre o Evangelho, é viver o Evangelho. Amém. É ser nova criatura, é ser cidadão de um novo reino, é ter a Cristo como Senhor da nossa vida. Quando essas coisas acontecerem, esses sinais seguirão aos que crerem, falarão em línguas, pegarão em serpentes, se tomarem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, colocarão a mão sobre os enfermos e eles sararão. O Senhor quer fazer isso na sua igreja, o Senhor quer fazer isso na sua vida. E pregar o Evangelho. E quando for necessário, você usa as palavras. Mas o seu pregar o Evangelho no dia a dia é você andar com um selo desse tamanho, chamado Jesus, no seu peito, por onde você andar. E as pessoas vão perguntar para você, o que você tem para me dizer? O que você tem para me ensinar? O que você tem de diferente? Bota a mão na minha cabeça, eu quero ser curado. Traz para mim a vida que você tem em Jesus. Eu quero isso. Ser igreja é muito mais do que a gente está acostumado a fazer. Ser igreja não é na 503 Sul, bloco B, loja 7 e 8. Ser igreja é também aqui. Mas não se limita a esse lugar. Ser igreja é proclamar a Cristo onde quer que andar. E vocês percebem no pastor Sérgio, eu quero usar uma referência que a gente tem. É um homem que onde ele está, o Evangelho anda junto com ele. Ele foi lá no CFNA com a Bíblia debaixo do braço e deu a Bíblia para a pessoa que entregou o diploma para ele. Ah, porque aquele homem não conhecia a Bíblia? Não. Porque ele queria demonstrar o apreço que ele tem pela lei do Senhor. E eu quero te convidar a ser o embaixador de Cristo. Amém. Por onde quer que você ande. Que as palavras de Jesus não saiam da sua boca. Mas mais do que isso, não saiam do seu comportamento, não saiam da sua mente, não saiam do seu coração. Que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, te resgate do reino das trevas e te traga para o reino do Filho do seu amor. Porque Ele já nos libertou e desse império das trevas nos transportou para um novo mundo, com uma nova identidade, com um novo nome e com uma nova postura. Eu quero te convidar para hoje você assumir essa nova postura. Quero te convidar para hoje ser o dia da mudança. Quero te convidar para hoje ser um dia para você colocar na sua agenda. Neste dia eu resolvi mudar. Neste dia eu resolvi ser mais de Cristo e menos do Toninho. Nesse dia eu aceitei o desafio de viver por Cristo Jesus e por nada mais. Porque quando o Senhor Jesus é Senhor da situação, todas as outras coisas rumam para Ele. Então, quando o Senhor Jesus é Senhor da minha vida esportiva, o meu esporte vai ser melhor. Quando o Senhor Jesus é Senhor da minha vida profissional, eu vou ser o melhor profissional.
Quando o Senhor Jesus é Senhor da minha vida financeira, eu vou ser melhor financeiramente. Quando o Senhor Jesus é Senhor de mim, tudo a que eu colocar as mãos para fazer vai exaltar e replicar a glória de Deus. É verdade. Eu quero te convidar para tomar essa decisão. Em nome de Jesus. Para tomar essa decisão de ser amanhã melhor que hoje. Sim. E pior do que depois de amanhã. Sim. Amém? Amém. Que o Senhor Jesus faça frutificar essa palavra no meu coração também. E também no seu. Amém. Que o Senhor Jesus assuma o controle da minha vida. É a minha oração.